Estou falando boa noite porque estou fazendo essa aula agora à noite. Bem, como eu tinha falado, espero que vocês, quando estiverem vendo esse vídeo, essa videoaula, desculpem, vocês estejam com caneta e caderno ou algum papel para poder escrever. Porque nós vamos falar sobre o que envolve trabalhar em equipe na área de saúde. Aí tem logo a primeira definição: o grupo. Prestem atenção, copiem esta frase. Toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe. Por quê? Vamos ver as definições. Primeiro, antes de falarmos de grupo e equipe, temos que diferenciar o que é um grupo, o que é uma equipe, mas também o que é um agrupamento. Primeiro, agrupamento nada mais é do que um aglomerado de pessoas. O que é um aglomerado de pessoas? São quando as pessoas estão juntas, mas não têm nenhum objetivo em comum, nada em trocar, tipo uma pessoa que esteja num ponto de ônibus com várias pessoas dentro no ponto de ônibus também. Ali é um aglomerado de pessoas. É o que a gente tem que evitar, por exemplo, esse aglomerado de pessoas, agora na época do coronavírus, né? Por conta do isolamento social. Não esqueçam de copiar isso que eu acabei de falar. Grupo, reunião de duas ou mais pessoas com um objetivo em comum. Só que esse objetivo, ele vai ser atingido pelo grupo, mas vai ter uma resposta diferenciada entre as pessoas. Um exemplo: um grupo de alunos combina para ir na casa de alguém para estudar para uma prova. Passam sábado e domingo estudando para esta prova. No dia da prova, uns vão tirar 10, outros 9,5, outros 9, outros 8, outros até 7. Quer dizer, vai ter nota diferenciada para cada um. Então, um grupo, ele sai para se divertir, ele pode ter até uma atividade em comum, mas a resposta dessa atividade ainda é diferenciada pelas pessoas. Tipo, você vai numa festa com um grupo de amigos, uns vão se divertir mais, outros vão se divertir menos, uns vão achar muito legal comida, que a bebida estava pouca, que a cerveja não era que ele bebia. Quer dizer, cada pessoa vai ter uma resposta de experiência diferente da experiência com o grupo. Já uma equipe é diferente. Uma equipe, a definição: reunião de duas ou mais pessoas em torno de um objetivo ou experiência em comum, mas a experiência é para todos. O resultado é comum a todos que participam de uma equipe. Então, vamos lá, de novo. Equipe: reunião de duas ou mais pessoas em torno de um objetivo comum, com resultado igual para todo mundo que participa. Um exemplo: um time de futebol. Se o goleiro falha, toma um gol, não é o goleiro que vai perder a partida, é o time todo. Então, um time de futebol, na verdade, é uma equipe de futebol. Um trabalho de grupo, mandado por um professor para vários alunos fazerem, como um seminário, uma apresentação. Então, um aluno, se faltar, os outros alunos não conseguirem cobrir a parte dele, todo mundo vai perder ponto por isso, porque o trabalho vai ser apresentado incompleto, não é que nem uma prova. Quer dizer, a nota vai ser perdida, né? O 10 que tiraria não vai ser mais, por conta que praticamente uma pessoa falhou. E uma pessoa falhando, quando é numa equipe, todo mundo perde. Ou, se uma pessoa faz a coisa mais maravilhosa do mundo, todo mundo ganha. Então, a equipe, ela trabalha junto, os resultados são comuns a todos da equipe. Por isso, volto a
frase. Equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe. Vamos lá. Um pouco mais sobre o grupo. O que envolve trabalhar em equipe? A evolução e maturidade dos grupos. Os grupos, né, aqueles grupos principalmente que ficam bastante tempo, um grupo de amigos, grupo de gente que participa de grupo de igreja para poder chegar a aprender mais sobre religião, grupo de amigos na escola, de colégio, né, eles têm, claro, né, um período que é de infância, que é aquele período que todo mundo acha que tudo é legal, tudo é maravilhoso, mas ninguém ainda entende direito qual é o objetivo do grupo. Não tem uma ideia ainda muito clara, cada um tem a sua ideia. Depois, o grupo passa pela fase pior que existe, que seria, como a gente chama na evolução do grupo, uma fase meio que adolescente, onde que começa a surgirem subgrupos. Desses subgrupos, um não fala com o outro, uma pessoa senta mais perto da outra e não senta perto de outros. Muita gente, se for um curso, por exemplo, é aquela hora que muita gente se evade do curso porque não gosta da aula, não gosta do professor, então a turma não é boa, algumas coisas assim. E a fase matura é quando todo mundo já está em conjunto, todo mundo já conhece qual é o objetivo do grupo, todo mundo já sabe o que quer, é como se fosse uma turma pensando. Vai se formar em radiologia. Então, essa turma, quando já está perto de terminar, eles já estão bem encaminhados, todo mundo já sabe qual é o seu objetivo, já sabe o que pode aproveitar da aula teórica na parte prática que está fazendo no estágio, está mais com o pé fora do que um pé dentro. Mas, quer dizer, é alguém que já conhece, já percorreu bastante caminho aquela turma, todo mundo já sabe o que esperar de cada um, seja num trabalho de grupo, seja trabalhando junto na equipe, quando estagiário e tudo mais. Então, o grupo também, como seres humanos, eles passam por fases de infância, adolescência e fase adulta. E aqui está toda a explicação do que eu acabei de falar, né? E também tem as equipes terapêuticas, né? Aqui está uma definição de equipe, a definição de equipe antes, mas é só complementar essa aqui, que o resultado é comum a todos. Isso aqui está dizendo, grupo de 2 ou mais indivíduos que tomam parte junto de um determinado trabalho, seja ele de lazer, desportivo, religioso, artístico ou profissional, com resultado comum a todos os participantes, né? Mas para a gente falar de equipes terapêuticas, nós temos que saber também o que significa terapia. Terapia é um tratamento cuja finalidade é curar ou aliviar um estado deteriorado. Quer dizer, um mal que esteja dentro de um determinado organismo, seja psíquico ou seja físico, né? A terapia vai estar lá para poder curar ou aliviar esse mal, né? E para que o tratamento, para que o organismo possa se restabelecer. Uma equipe terapêutica nada mais é de um grupo de profissionais da área de saúde que vai estar trabalhando, atuando para o atendimento junto com o paciente. Quer dizer, a radiologia, a equipe de enfermagem, a equipe do hospital, é todo mundo que vai estar trabalhando em prol da recuperação do paciente. As equipes terapêuticas são divididas em 4, apesar de aí só tem 3. Presta atenção na primeira. A equipe uniprofissional. É composta apenas por uma categoria profissional, né? Tipo, equipe de enfermagem só tem enfermeiros. Equipe médica só vai participar médicos. Então, toda a equipe que for formada só por mesmo profissionais, quando vai ter que fazer reunião para discutir como é que é o trabalho da enfermagem no hospital, tudo mais, vai ser uma equipe uniprofissional. Mas também, no hospital tem que haver também a equipe que vai ter mais de um profissional. Por exemplo, radiologia é uma equipe que nunca vai ser uniprofissional. Por quê? Dentro da radiologia, do exercício da prática da radiológica, não tem apenas uma categoria. Nós temos médico, radiologista, tecnólogo e técnico, né? Por conta do médico, se torna uma equipe multiprofissional. Fora que também vai ter, talvez, pessoal de enfermagem,
né? Então, toda a equipe profissional, elas vão ter 3 designações. A primeira delas é a equipe multiprofissional. A equipe multiprofissional é justamente a equipe em que a comunicação entre seus membros vai se dar de uma forma dentro da especialidade de cada um. Cada profissional vai manter o seu discurso, mas não vai ter muita troca de informação. As pessoas, por exemplo, dentro de uma enfermaria, vai ter um médico, vai chegar lá, vai olhar o paciente, vai escrever no prontuário, a enfermeira não vai nem perguntar nada ao médico, vai olhar no prontuário, vai ler o que o médico receitou. Aí você tem um pedido de exame radiológico, vai encaminhar para a equipe radiológica, vai fazer o exame, vai deixar o exame e o médico vai ver, não vai ter nem contato com o médico, não vai ter muita troca direta de informação. As informações terão por vias secundárias, né? Geralmente ou informações no prontuário, ou qualquer tipo de documento escrito passado de um para outro, né? Poucas trocas de informações entre as profissões. Já na equipe internal, a comunicação vai se dar de forma mais fluida, quer dizer, vai haver mais troca de informação entre as pessoas. Vai ter maior discussão de casos, interconsultas dos profissionais agindo na hora do atendimento junto ao paciente. Então, essa vai ser a equipe interprofissional, que seria a melhor forma de equipe dentro dos hospitais. Mas, infelizmente, a maioria ainda é multiprofissional. E a mais avançada, que seria a equipe transprofissional, uma equipe que atua como um todo, né? E toda a informação ela é levada em consideração sem desnivelar a estrutura do grupo ou da equipe. Aqui no Brasil, geralmente esse tipo de equipe ela atua na prevenção. Tipo, chega o verão, aí tem uma determinada comunidade que sofre muito de insolação, desidratação, e praticamente a maioria de saúde daquela região pensa em as famílias a fabricação do soro caseiro para prevenir a insolação e da desidratação. Então, vai preparar profissionais para aprenderem como fazer o soro caseiro para poder ensinar nessa comunidade, vai entrar em contato com as lideranças comunitárias, quer dizer, a associação de moradores, por exemplo, por aí, e vai treinar essas pessoas, né? Tanto os agentes comunitários de saúde, se precisar de mais gente, vai poder entrar técnico de enfermagem, técnico em radiologia, profissionais de nível superior, como médico, psicólogo, fisioterapeuta. E no dia, depois de toda a propaganda feita, quando forem lá, bater na porta da casa das pessoas, não vai bater e falar, eu sou técnico em radiologia e vim aqui te ensinar. Não, a pessoa vai falar, eu sou um profissional de saúde e venho aqui para te ensinar como fazer o soro caseiro. Então, nessa hora, as identidades profissionais caem por terra. Então, todo mundo ali, o outro vai ter uma atuação parecida, não importando a categoria. Então, na prevenção no Brasil, isso ocorre. Para haver uma transprofissional dentro de um ambiente hospitalar, as trocas têm que ser muito efetivas e todo mundo tem que entender muito um da profissão do outro, já sabendo mais ou menos, quando o outro não está, o que pode ser feito, né? Qual é a terapêutica a ser abordada e tudo mais, com a visão generalizada de todas as profissões envolvidas naquele acompanhamento. Então, praticamente, essa é a parte que a gente está falando sobre equipes terapêuticas. Se tiverem alguma dúvida, depois vocês podem até perguntar, que eu vou pedir para o Wagner me colocar no WhatsApp de vocês, para que vocês possam tirar qualquer dúvida comigo. Agora, relacionamento interpessoal. Vamos começar a falar dele. Primeiro deles, empatia, compreendendo a si próprio e aos outros. Primeiro, o que significa empatia? Empatia, pega um caderno, vem de 2 palavrinhas gregas, que é M, mais pathos, P-T-H-O-S, que vai ser significa estar dentro
do patos do outro. Então, seria o nosso esforço para compreender o que o outro está vivenciando para melhor entender essa outra pessoa. E dentro da saúde, isso é fundamental. Que o profissional de saúde que usa empatia para atuar, ele vai tratar o paciente como ele gostaria de ser tratado caso estivesse no lugar deste paciente. Então, não vai esquecer esse profissional que ele também é humano e até passível também de adoecer, uma coisa que muitas vezes nós, profissionais de saúde, nos esquecemos. A gente às vezes pensa que a gente é super-homem. Infelizmente, a pandemia está aí para mostrar que uma das categorias que mais está perdendo pessoas é categorias ligadas a áreas de saúde na frente do atendimento junto ao coronavírus, né? Muitos profissionais de saúde que estão infectados são verdadeiros heróis, mas praticamente a gente acaba muitas vezes esquecendo, né, de que nós também podemos ter um acidente, sofrer violência social, podemos nos adoecer e praticamente a gente tomando esse conceito de humanidade na hora do nosso trabalho, a gente pode tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Tipo, se eu vou precisar de um profissional de radiologia, como eu gostaria de ser tratado por esse profissional? Que tipo de conhecimentos eu gostaria que ele tivesse? Eu quero pegar um profissional que não saiba o que está fazendo, eu quero aquele profissional que saiba o que está fazendo e saiba como atuar na hora desse atendimento. Então, se eu quero isso, um bom profissional, então eu tenho que ser um bom profissional se eu tenho empatia. Então, vamos às definições. Empatia, compreendendo a si próprio e aos outros. Bem, cultivar a habilidade de compreender é uma tarefa difícil, né, para que um homem possa tentar se propor. Mas mesmo fazendo o maior esforço, somente é possível, às vezes, compreender em parte as necessidades sentidas pelo ser humano e menos ainda os sentimentos de sua vida interior. A habilidade de compreender abrange mais do que ser capaz de perceber, entender, identificar, interpretar as comunicações ou expressões captadas pelos sentidos. Especificamente, no contexto de relacionamento interpessoal, compreender é análogo a empatizar, que é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Termo este também pode significar capacidade de identificação com a disposição ou estrutura psicológica de outra pessoa, procurar sentir como se estivesse na situação que vive aquela pessoa, isso é bom para o profissional de saúde, tentar entender as razões e o significado da comunicação verbal e não verbal, mais do que a maneira de como esta transparece, compartilhar mutuamente desejos e ideias, né, mesmo que não se concorde com o comportamento exibido. Né, ter a habilidade de, né, os sentimentos de outra pessoa, mesmo que sejam intensos, profundos, destrutivos ou anormais. Então, o real significado da empatia está em compreender os outros, né, apesar de não se concordar muitas vezes com o comportamento destes. Às vezes um paciente ele é mal atendido lá na porta de entrada, chega o médico, nem olha para a cara dele, e quando ele vai para o setor de radiologia, ele já vai chegar bufando, pensando que o profissional de radiologia vai agir que nem ele foi recebido anteriormente. E se você age de uma forma mais compreensiva, mais humana, você facilita o teu trabalho, agiliza o seu trabalho e você vai sair com uma maior consideração das pessoas às quais você atende. Bem, procurar sempre ser compreensivo e sentir como a outra pessoa estaria se sentindo não significa que se deva sempre ser permissivo e tolerante, né? E certos comportamentos agressivos e destrutivos, né? E após analisar tais situações, o técnico ele deve julgar muitas vezes se precisa estabelecer limites, né, caso seja necessário. O ato de imprimir poderá gerar uma ira momentânea num paciente ou acompanhante do paciente, mas com o tempo o fato pode ser percebido como uma atitude de ajuda.
Neste pensamento está intrínseco que o cultivo da habilidade de compreender não é obra do acaso. É a combinação ativa de qualidades e habilidades pessoais, de ajustamento emocional, de amor ao próximo, de possuir senso equilibrado de autoestima e autocrítica, e de avaliar inteligentemente as necessidades de outras pessoas. Entretanto, assim como há fatores que influenciam a disposição, né, para ser mais compreendido, por outro lado, há um destes é o egocentrismo, quando a gente se vê como centro, né, do universo, né, ou egoísmo pessoal, a pessoa que só pensa nela mesma, antes dos outros. Né? O excesso de preocupação consigo próprio e a dificuldade de discernimento, conceito de que é certo ou errado, que pode bloquear as tentativas de empatizar com os outros. Quer dizer, para empatizar, a gente não pode ter uma coisa chamada preconceito. Porque no hospital, nós vamos atender pessoas de todos os tipos. Nós vamos atender gente simples, gente se acha que está podendo, vai entrar com aquela cara, sabem com quem você está lidando? Com bandidos, com homossexuais, com cracudos, com mendigos, com pessoas que vão chegar lá fedendo, com pessoas que vão estar lá maravilhosas. A gente vai encontrar com crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoas dos mais variados. Diferenciar essas pessoas no nosso tratamento. Temos que tratá-las sempre como seres humanos passíveis de respeito e dignidade. Bem, a próxima aula nos falaremos de comunicação e percepção e já daremos a entrada na nossa parte de ética. Ao final de ética, eu vou estar enviando 2 trabalhos dirigidos de psicologia e de ética, que vocês vão ter praticamente uma semana para resolver essas questões e me enviar as respostas, né, dessas perguntas, que vai ser a avaliação de vocês. Devo dar um trabalho também para a ética, como assim eu dei trabalho para a psicologia. Espero que vocês estejam fazendo esse trabalho, e assim que o Wagner me incluir no WhatsApp da turma de vocês, vocês possam estar enviando a resposta desse trabalho. Se não sabe que trabalho é, veja o vídeo anterior, um trabalho para vocês fazerem de motivação. E esse trabalho vale 2 pontos para a prova, não se esqueçam disso. Um abraço a todos, até a próxima aula.